tarde a todos. Vamos dar início aí a mais um painel dos nossos diálogos sobre inteligência artificial da Logarithm. O tema que vamos tratar hoje aqui é a IA generativa para elaboração de minutas de decisões judiciais. Eu acho que aqui o título, a ideia não é falar da, enfim, criação, decisão, juízes robôs ou nada do tipo, mas ferramentas que já estão em uso atualmente por magistrados, por juízes, para preparar minutas de decisões que depois são revistas, né? Para isso, eu vou só um pequeno... o Logarithm, a diretoria, tem a honra de contar aí com dois nomes que estão aí na vanguarda dessa área, que é o Daniel Raab, né, que é secretário-geral de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ele lidera no tribunal mais de 1.000 profissionais nessa área de inovação e transformação digital. Ele que é responsável atualmente aí, tanto pelo projeto Assis, que nós vamos tratar aqui diretamente, quanto outras frentes tão relevantes quanto como a implementação do EPROC, etc. Então, sabemos aí como a sua agenda é concorrida, Daniel, então agradeço em nome da diretoria, do Logarithm, do professor Juliano Maranhão, etc., a sua presença aqui nesse debate. E contamos também com o Tomás Soriano, que é o head de inteligência artificial, né? Que tem ambos são aí, não são da área do direito, são da área da tecnologia da informação. O Tomás, ele tem graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestrado, ambos aí em ciência da computação, o mestrado em especificamente IA. E o Tomás veio do mercado, né, de algumas empresas para o tribunal, salvo engano, né, Tomás, para o desenvolvimento inicialmente do projeto Assis, que é o foco da nossa discussão de hoje, né? Então a gente tem, e eu que sou da área jurídica, né, para poder aproveitar, eu faço o meu doutorado nessa área de como da governança do uso de IA generativa para a elaboração de minutas de decisão. E eu tenho a oportunidade aqui de contar com esses dois experts para a gente tirar dúvidas, etc. O tema específico da nossa discussão hoje vai ser a resolução 615 do Tribunal do CNJ, que já entrou em vigor, já está em vigor, né? E como é que eu quero discutir aí do ponto de vista com pessoas que não são da área jurídica, como que a gente... como é que o tribunal e os cientistas da computação, o pessoal da área técnica, está trabalhando e considerando essa resolução 615 do CNJ. Então, para organizar a nossa discussão, eu preparei uns slides que foram discutidos com o Tomás. Rafael, Oi, Daniel. só para sinalizar que a gravação não está ativa, tá? Não sei se é algo que o senhor Não. orientou para começar depois, mas... Eu achei direto do YouTube, viu, Daniel? Perfeito. É isso, né, pessoal? Está sendo transmitido. Então, de lá vai ficar gravado. Maravilha. Então, eu saúdo a todos também aqui os presentes no auditório Rui Barbosa, aqui na Faculdade de Direito da USP, bem como todos os que estão online nos assistindo, né? Para organizar o nosso diálogo, o que a gente vai querer de vocês, Daniel e Tomás, né? Eu quero que a gente vai primeiro discutir o que é a IA generativa como assistente jurídico, né? Como os magistrados, eles têm assistentes de carne e osso, né? Que são pessoas formadas em direito, que têm uma experiência. E agora, pela própria descrição do Assis, né, que é essa ferramenta do TJRJ, nós temos um assistente IA, né? A gente queria que vocês demonstrassem para a gente, mostrassem como é essa ferramenta, né? Porque a gente entenda aí como é que ela funciona na prática, né? Depois, a gente vai tratar das potencialidades que vocês enxergam nesse projeto, né? Eu já assisti algumas apresentações suas, Daniel, em que você
mostra aí os dados dos impactos positivos dessa ferramenta. Em seguida, a gente pode falar dos riscos, né? Quais são os riscos que essas ferramentas apresentam hoje? E como vocês estão enxergando a conformidade dessa ferramenta com a resolução 615 do CNJ e, mais especificamente, as medidas de governança. Então, são esses 5 tópicos aí que a gente pretende seguir nesse diálogo, nesse painel aqui do Logarithm. Perfeito? Então, passo a palavra aí para você, Daniel, para você, se você puder, ou Tomás, né, fiquem à vontade para explicar mais ou menos como funciona o Assis, se possível, fazer uma demonstração aí do sistema para os presentes aqui e para os demais que nos assistem compreenderem um pouco aí da IA generativa como assistente jurídico para magistrados. Perfeito, doutor Rafael. Em nome do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, agradeço pelo convite. A gente fica sempre lisonjeado quando surge a oportunidade para debater um tema tão inspirador e tão empolgante como esse, né? Estar na vanguarda do que está acontecendo de mais intrigante e engajador no judiciário. Tá? Só uma leve retificação ao seu introito. O meu background, na verdade, é jurídico. Ah, é jurídica? Sim. Eu estudei na UERJ, aqui no Rio. Depois, inclusive, fiz escola de magistratura, mas pelas ocasiões da vida, a tecnologia me surpreendeu de forma muito positiva. E hoje em dia eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Só a partir da pós-graduação em diante que eu comecei a me capacitar academicamente em TI, só que isso é uma coisa curiosa, porque eu acabo fazendo essa interlocução aí como PO, né, e como agente negocial dentro do projeto, que também é bastante satisfatório, tá? Eu vou, sem maiores delongas, até para objetivar e qualificar o tempo de todos os presentes que estão aqui nos prestigiando com a sua audiência. Eu já vou apresentar logo o sistema e a partir daí nós podemos fazer todos os ganchos que o senhor entender pertinentes sobre essas 5 dimensões que o senhor apresentou no seu primeiro slide. Então, aqui está a interface do Assis, ela é clean intencionalmente, tá? De maneira que isso facilite a experiência do usuário. A gente tem o X bastante minimalista, nossos profissionais de UX aqui, então por isso ele tem essa cara. A minha tela já está espelhando aí, só para confirmar. Maravilha. Esses ícones aqui de baixo são versão, modelo, né? Aqui a gente tem o que se chamava guia rápido, mas não está mais tão rápido. Já contei com suas 58 laudas, porque já fala sobre técnicas de engenharia de prompt, além, claro, das instruções básicas de como usar o sistema. Então, isso a gente pode ultrapassar, e aqui é apenas o perfil do usuário que está logado. A gente vai ver que o Assis tem funcionalidades de auditoria e fiscalização que são pertinentes a credencial e permissionamento de quem está logado. Indo de baixo para cima, tá? E ordem de relevância no fluxo, na jornada de usuário, aqui o usuário carrega os seus modelos de sentença, tá? Ele vai... Essa era uma questão polêmica, tá? O senhor vai ver que o Assis sempre se pautou pelo norte da responsabilidade e da parcimônia na sua expansão, para que essa expansão fosse sustentável e um só erro crítico de alucinação que virasse talvez uma manchete não comprometesse a legitimidade de todo o projeto. Então, desde o começo, a gente teve sempre vários filtros e mecanismos de tornar o Assis uma ferramenta, como ele próprio diz no seu nome, né? Ao contrário do que muita gente fala. Ele não tem a ver com Machado de Assis e nem com o jogador do Fluminense. Nós batizamos ele de Assis para que sempre que ele seja clicado e aberto, o usuário se lembre de que ele é um assistente, ou seja, uma ferramenta de suporte à jurisdição, e nunca um substitutivo do magistrado ou do próprio assessor, ambos com responsabilidade de fiscalizar e homologar qualquer conteúdo produzido pela solução.
Por isso, doutor Rafael, as primeiras jornadas, e vale dizer, o primeiro ano de projeto, só magistrados. O perfil de servidor já está pronto há um bom tempo, só que a disponibilização do Assis, ela depende de uma longa oficina conosco, realizada na Escola de Magistratura, para todos os magistrados, naturalmente, e que vai começar a ser realizada agora na Escola Superior de Administração Judiciária, que é onde os cursos para servidores são disponibilizados. A oficina de magistrados, para ter a autorização de uso do Assis, ela dura 12 horas, ela é credenciada pela Infam como um curso oficial, e ali no conteúdo programático, na grade que a gente leva nos módulos para os magistrados, estão muito salientes e muito tem muito cuidado e atenção à história da IA, ética e responsabilidade no uso da IA, responsabilidade financeira no uso da IA, à medida em que, quando você está bilhetando por token, você precisa ter parcimônia, né, dentro de um projeto estruturante institucional, porque a gente paga por uso, então isso é sempre um cuidado nosso. Nós temos um time de FinOps dedicado, que ele trabalha em trazer o preço do Assis para baixo, né? Isso é um dado curioso. O Assis começou a R$ 27,60 por processo, há um ano e meio atrás, quando a gente estava no protótipo e no piloto. Hoje ele está em R$ 2 por processo. Então conseguimos reduzir aí mais de 10 vezes o valor, apesar de melhorar as versões do LLM, né? O GPT que ele está empregando já é uma versão muito mais avançada do que no começo, e também a velocidade, a arquitetura e a infra ficaram aprimorados. Mesmo assim, a gente conseguiu, por meio dessas iniciativas de FinOps, reduzir o valor. Então, nessa oficina, a gente fala sobre ética e responsabilidade financeira, fala sobre vieses cognitivos, que muitas vezes o usuário do tribunal, que não é tão engajado e afeiçoado com tecnologia, desconhece. A gente fala sobre engenharia de prompt, o que é um prompt, né, para começo de conversa, o que ele significa, quais são os prompts mais impactantes para agregar valor ao resultado que se deseja extrair da solução. Então, tudo isso para lhe responder que o servidor vai começar a ter acesso ao Assis agora, a gente espera que já no mês que vem, a partir de um programa de capacitação e conscientização amplos a serem realizados na Escola de Administração Judiciária. E sempre pessoalmente, doutor Rafael, nos rendemos aos benefícios do EAD, mas temos reservas quanto a isso na prática, em você ter um efeito pedagógico de fato bom e você ter ali um engajamento total do aluno. Então, tanto os magistrados quanto os servidores têm aulas no Assis e no EPROC de forma presencial, nos laboratórios da Escola da Magistratura ou da Escola de Administração Judiciária. Tá? Voltando aqui. Por que a gente tem este carregador de sentenças? Tá? Vou pegar uma competência qualquer aqui. Assunto principal. Vou inventar algo aqui. Extravio. Meu teclado. Extravio de bagagem. Pronto. Avançando aqui. Ou eu arrasto do meu Windows Explorer e solto aqui, ou eu clico aqui e subo um arquivo qualquer. Vou pegar aqui um lorem Y que eu gerei. Então, fica aqui e ele envia. Eu posso adicionar mais modelos ou acompanhar o tratamento, tá? Então, aqui eu carrego e aqui eu vejo a etapa em que está o carregamento do meu modelo. Pronto, com erro, bloqueado, indisponível, aguardando tratamento, o tipo de arquivo, o tipo de competência e o assunto. Por que isso acontece, senhores? A ideia do Assis é que a base de dados para treinamento da solução seja o próprio usuário. Nós queremos que o magistrado e o assessor se vejam refletidos na proposta de minuta que é oferecida para ser utilizada no processo judicial eletrônico. Então, ao subir os modelos, e esses modelos sendo vetorizados, depois eles são colocados como meta-arquivos em o que nós chamamos de constelação do usuário,
onde cada estrelinha dessa constelação vai ser um pedaço de texto, vai ter uma extração de uma carga semântica de um documento ou de um pedaço de documento, e o Assis vai usar esse perfilamento daquele usuário para entender estilística de redação, para entender hermenêutica normativa e tentar construir a minuta a partir de como o usuário pensa e escreve. Para isso que nós temos essa funcionalidade de subir os modelos de sentença. Ele não utiliza bases amplas, como a internet, com todos os riscos que ela acarreta, e nem bases mais restritas, como a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça ou de tribunais superiores, porque, mais uma vez, vendo os riscos de alucinação e de desvio da ferramenta, ela ainda está restrita àquele universo das sentenças que foram informadas a ele, tá? Para uma pessoa leiga, né? Como eu não sou eu tenho um pouco de conhecimento de computação, mas não muito, né? Para uma pessoa leiga entender o Assis, né? Que é o que entra no Assis de informação, né? Você entra o modelo que o magistrado faz o upload, que você mostrou agora, entra os autos de um processo, né? Entra um prompt, que são os comandos de como ele quer ser feito, né? Então são esses os 3 dados de entrada do Assis, por assim dizer. A gente Você falou que não tem uma base de conhecimento de jurisprudência ou nada assim. Você não tem uma RAG, por exemplo, que vai lá, você não faz uma busca numa base maior. Não faz. Não. O Assis ele puxa os PDFs da árvore processual do respectivo sistema judicial eletrônico, seja ele EPROC, PJE ou os 2 legados que a gente tem aqui no Rio, DCP e EJUD. Então ele puxa cada PDF de lá, tá? E aí ele faz uma atividade que nós chamamos de enriquecimento, né? E para o leigo a gente pode chamar de mastigação. Ele vai mastigando aqueles PDFs ali e extraindo todo o conteúdo daqueles PDFs. E sobre essa operação incidem algumas técnicas de IA, né? Nós puxamos chunks e fazemos um grande resumo do que é o processo. Esse resumo do que é o processo, que é a primeira etapa de enriquecimento, onde incide já o LLM, atualmente o GPT-4 Omnis, nós já estamos avançando para o 4.1, vai gerar uma carga de dados. Aquele universo do usuário, a constelação, onde você tem vários pontos, várias estrelas semânticas, ele vai, a partir do que ele leu no processo, varrer a constelação do usuário, ver qual ou quais processos ou pedaços de sentenças resolvem o problema que foi apresentado. Então, pode ter uma preliminar de legitimidade passiva aqui, um indeferimento a JG a colar. Então, ele vai fazer ali o que é mais aderente e, tomando isso com mais uma rodada, aí sim, de LLM generativo, ele vai construir uma proposta de minuta que vai, em tese, resolver aquele caso concreto nas 3 etapas onde a gente dividiu, que são justamente os 3 capítulos da sentença: relatório, fundamentação e dispositivo. Ou o usuário pode perguntar qualquer coisa para a ferramenta. Foram recolhidas as custas? Teve laudo pericial? O que houve na audiência? Tudo isso pode ser perguntado. Tá? Então, esses são basicamente o que o senhor falou, os inputs. Claro, a gente tem um banco de dados próprio, onde é trabalhada toda essa informação, e a gente tem um storage, o S3, onde nós guardamos as peças que são importadas do processo para que elas sejam trabalhadas dentro da própria arquitetura do Assis. Dúvida, Daniel. E se não tiver no modelo uma solução para aquela questão? Ele faz assim mesmo. Inclusive, eu vou fazer... eu faço questão, doutor Rafael, de deixar o meu Assis cru, inocente, cego, para qualquer input. Porque aí a gente vai ver ele trabalhando sem qualquer tipo de alimentação, apenas com o poder do LLM mais a engenharia de prompts. Tá? Tudo que eu mostrar aqui, sem nenhum modelo. Todos os modelos que eu subi ao Assis são Lorem Ipsums, ou seja, são docs com expressões em latim sem qualquer significado. Então,
tudo que eu mostrar hoje, quando ele quando ele recebe a curadoria dos modelos do usuário, fica melhor, tá? Vamos lá, então. Aqui os status dos modelos subidos. Então, vejam, tudo que eu tenho aqui não é nada que realmente é uma sentença, né? Aqui eu vou abrir a gente consegue ver o que foi subido para fins de fiscalização e transparência, né? Sempre são pontos muito importantes da solução. Então, vejam, tudo que eu subo no Assis são só para fins de apresentação mesmo e não quer dizer nada, tá? Perfeito. Aqui, no próximo ícone, é onde a gente, de fato, põe o número do processo. Então, a gente traz aqui o número do processo, né? Copia ele lá do PJE ou do EPROC, ou de onde quer que seja, e cola ele aqui com o Ctrl+C ou com um paste. Agora, daqui a 3 dias, nós vamos já disponibilizar o Assis integrado ao EPROC. Então, na interface do EPROC, na área de ações, vai ter o botão do Assis, o usuário clicando no botão já vai explodir essa interface que a gente está vendo agora, e o processo vai começar a carregar ali, sem que seja necessária essa operação de copiar e colar, tá? Importante dizer, para quem é mais técnico, né? O Assis habita numa nuvem Azure, né, da fabricante Microsoft. O EPROC e o PJE habitam numa nuvem AWS, de outro fabricante, a Amazon. Então, esse movimento de carregamento das peças, onde a gente está trazendo os PDFs da árvore processual lá do sistema respectivo que está em nuvem, AWS, se for PJE ou EPROC, ou está no nosso data center, se for um dos nossos sistemas legado, DCP ou EJUD, ou está no data center do TJ São Paulo, porque o EPROC aí roda em data center, né, como o ESAGE, ele vai fazendo esse traslado. Esse traslado começou lá nos seus 8 minutos, para ele trazer todo o processo e fazer aquela mastigação, aquele enriquecimento. Hoje a gente já está conseguindo fazer isso em 60 segundos, o que é muito positivo. Para não tomar o tempo dos presentes, eu não vou fazer um carregamento aqui ao vivo, tá? A gente já usa os processos que eu carreguei há pouco. Então, vejam aqui, ó, aqui aguardando o tratamento, ele está justamente nesses 4 minutinhos. Quando ele está completo, o sistema avisa e a gente pode ver aqui nos detalhes. Esse processo tinha 40 documentos e foram tratados 40 documentos. Mas por que isso aqui? Não é óbvio? Não, não é óbvio. Se um documento ele é criptografado ou possui senha, ou ele é marcado como sigiloso no processo originário, o Assis não vai trabalhar, não vai enriquecer esse documento. E isso vai ser demonstrado aqui. Por exemplo, se uma ata de audiência, que é um documento importante na formação do convencimento motivado do magistrado, se por algum motivo qualquer ela não subir, o status dela aqui vai aparecer como não subido, né? Ou o respectivo motivo. E o usuário, vendo isso aqui, ele vai ter ali a informação para que ele leve em consideração que a minuta proposta pela ferramenta não cotejou, não equacionou a ata de audiência, o que pode ser um elemento que faz falta. Então, é aqui uma questão relevante para a gente demonstrar ao usuário tudo que foi trazido ou não. E se caso algo não tenha sido trazido, para que ele avalie o valor daquilo na própria feitura da minuta. Perfeito? Então, ó, aqui a gente tem mais filtros. Aqui a gente pode pesquisar por número do processo também. E vamos, então, para o que interessa, né? Que é a interface principal. Depois que o processo está aqui, a gente nos tratados, né? A gente pode clicar e ser levado para essa tela aqui. Eu vou pegar um processo qualquer aqui. E aí, doutor Rafael, eu faço a ressalva que, para o desespero do meu time e muitos cabelos perdidos do Tomás, a gente só apresenta em produção, tá? Para não parecer que nós estamos no mundo maravilhoso do PowerPoint, onde tudo dá certo. Então, qualquer eventual soluço aí, qualquer intercorrência da ferramenta é por conta de a gente estar, de fato, em produção. Eu pesquisei aqui o processo, tá? A gente está com o processo já tratado, né? Nós subimos. Ele é da comarca de Niterói,
minha cidade, e do JEC, Juizado Especial Civil. É esse processo mesmo? É esse. Aqui, doutor Rafael, é a bifurcação de quem já treinou e de quem não treinou ainda. Perceba. Quero fazer pedidos a partir de um modelo pessoal. Então, quando eu clico para a direita, ele me leva para a constelação que eu alimentei a ferramenta, né? Aqui eu posso pesquisar qualquer coisa. Deixa eu ver. Negativação Serasa. Vamos lá. Se eu pesquisar, ó, perdão, que eu fiz rápido demais, não deu tempo de vocês verem. Vou só refazer o que eu tinha feito. Vou escrever a mesma coisa. Negativação Serasa. Buscar. O que ele me apresentou aqui? Caso de uso. Esse é um dos artefatos que faz parte da prova que os magistrados fazem no final da oficina do Assis, esse curso de 12 horas. Os usuários precisam fazer, os magistrados pegam um caso de uso para construir os prompts para o Assis fazer determinada sentença. E esse caso de uso tem a ver com a inscrição negativa do jurisdicionado nos cadastros. Então, por isso, ele apresentou esse modelo aqui que eu posso usar ou recusar, tá? Se nós voltarmos aqui, sempre que a gente clica, quero fazer pedidos a partir de um modelo pessoal, vejam que vai ter uma rápida ampulheta rodando aqui, ó. Isso aqui, ó, buscando sugestões de modelos. O que isso quer dizer? Durante aquela ampulheta, ele está voando muito rapidamente lá pela minha constelação para ver se ele encontra alguma coisa que tenha a ver com o processo que está sendo tratado. Se tiver, ele já vai sugerir ali. Ó, isso aqui parece ter muito a ver com o que você falou. Se não tiver, ele me levou justamente para isso aqui. Se não tiver, isso aqui vai aparecer em branco, tá? Então, se eu buscar outra coisa aqui, acidente, trânsito. Ó, ele está olhando a minha constelação. Na constelação não tem nada de acidente de trânsito. E aí ele te estimula a alimentar a constelação. Você quer adicionar um processo desse tipo no seu sistema? Acesse seu portfólio por aqui. E aí você vai lá e alimenta. Então, aqui, esse passo para a direita são duas jornadas. Primeiro, ele procura se tem um modelo do que você quer, sozinho. E, caso ele encontre mais de um, ele vai listar até 5. E, caso não, ele permite que você procure na munheca um modelo de acordo com o que você quer. Nesse caso aqui, como não tem nada, eu vou voltar e, como eu prometi, eu vou para o Assis cru. Vejam que o cursor acusa ali, ó, acesso direto ao chat sem o uso de um modelo específico para as respostas. Tá? Doutor Rafael, eu não sei como é que o senhor administra dúvidas e perguntas. Eu sei que eu estou indo num ritmo um pouco mais forte, mas... A demonstração. E quando você encerrar, a gente levanta, eu jogo aqui para a plateia e acho que no pessoal que está online também consegue fazer perguntas, né? Para ver se eles têm alguma dúvida específica sobre o funcionamento do sistema, tá bom? Ótimo. Então a gente está na parte do prompt que o magistrado vai inserir no Assis. Então, aí eu fui para a esquerda, né? Fui para a esquerda, vou fazer a jornada aqui, ó. Vou pegar o processo, escolhi o processo, confirmei, né? Ele está carregando o documento. Para a direita é aquilo que eu demonstrei agora, tá? Para a esquerda é o Assis cru. Então é um processo de primeiro grau, tá o número dele aqui, sempre para uma confirmação, nenhum modelo selecionado, tá? Nós temos 3 botões prontos. Escreva o relatório, escreva a fundamentação, liste os fatos. O Assis nasceu com um botão, senhores. O nome do botão era Faça Sentença. Tá? E nós entendemos esse botão como poderoso demais. Ele fazia relatório, fundamentação e dispositivo. Depois de muita reflexão, debate, decidimos cindir o Faça Sentença em 3 botões. Faça o relatório, faça a fundamentação e faça o dispositivo. Essa foi a segunda etapa de uso responsável no que diz respeito aos prompts
pré-programados, os prompts prontos, tá? Ainda achamos o botão do dispositivo poderoso demais, diante de todos os dilemas éticos que cercam o IA generativo. Suprimimos o botão Faça o dispositivo e o usuário passou a ter que pedir o dispositivo por escrito, por extenso na caixa de diálogo. Essa foi nossa terceira jornada de uso responsável e ético no que diz respeito aos botões prontos. E hoje em dia, a gente pode até ver aqui ao vivo, se eu virar e falar, Assis, faça o dispositivo, ele vai dizer, usuário, os pedidos iniciais foram esse, esse e esse. Diga-me o que fazer com cada com cada pedido, que eu lhe entrego o dispositivo. Essa é a quarta jornada, ou quarta etapa, em que nós nos encontramos do uso ético, responsável e parcimonioso da ferramenta. Relatório e fundamentação ele faz no botão, tá? De acordo com o seu modelo ou de acordo com toda a base de treinamento que ele tem e dos prompts em cima do LLM. Mas o dispositivo tem toda essa salvaguarda que desafia e exige que o usuário, pelo menos, faça uma leitura diagonal do que foi construído nas etapas anteriores. Eu não sei se eu interrompi uma fala sua, doutor Rafael. Daniel, quando o botão faça a fundamentação, ele exige algum direcionamento também? Ó, esse fundamente considerando que esse pedido é procedente, aquele pedido é improcedente, ou ele próprio faz essa análise se o pedido do processo é procedente ou improcedente? Ele não exige, mas ele aceita. Tá? Eu vou mostrar para o senhor ao vivo aqui. E essa é uma preocupação, inclusive, depois que a 615 veio, e existe um capítulo aqui para a gente falar sobre aderência, né, e cumprimento das diretrizes normativas, até que ponto os botões pré-programados podem dar liberdade à própria solução para trazer soluções, não é verdade? Isso é um debate muito importante para se ter e que está acontecendo nesse momento aqui no Rio de Janeiro. Então, atualmente, a fundamentação ela vai trabalhar em cima do seu perfil profissiográfico, tentando fazer uma leitura do que o usuário faria em situações correlatas. Ele não vai buscar nenhuma outra base, né? Insisto em dizer, nem Jus Brasil, nem jurisprudência do tribunal, nem stj.jus, nem stf.jus, tá? Então vamos. Oi, Daniel, Tomás, fala só aí. para contribuir um pouco, nesse ponto da fundamentação que o doutor Rafael trouxe, no caso de algum modelo estar sendo usado, que é a maioria dos casos a gente imagina, você deveria, pelo menos é o uso mais completo da ferramenta, nesse caso o modelo ele é normalmente de decisão de procedência ou de improcedência. Então ele, no caso de um uso do modelo, a fundamentação ela fica mais rica e mais assertiva, porque ele parte do princípio que o modelo de procedência ou de improcedência ou de procedência parcial que o magistrado está usando é o mesmo que ele quer usar ali. Mas também não impede o magistrado de passar essa direcionamento no prompt, como o Daniel já explicou. Isso aí. Então a gente vai. Assim, porque o dispositivo tá. O magistrado pode seguir a sugestão feita pelo sistema de procedência ou improcedência, em tese, né? E fazer o dispositivo com base no que está escrito na fundamentação. Pode. Ou Colocaram é que o magistrado tem que, ao menos, redigir o dispositivo. não redigir de per si, mas dizer o que fazer com cada pedido. Tá. E assim, doutor Rafael, esse é um terreno polêmico, porque mesmo as camadas de senso crítico que nós propusemos para o dispositivo, existem visões que interpretam aquilo como um engessamento da ferramenta, que deveria sim haver um botão de sentença. Porque se o magistrado é responsável pelo que ele assina, o botão de sentença daria a ele uma minuta que ele deveria verificar de cabo a rabo, tá? É claro, como tudo no direito depende, né? Tem teorias majoritárias e minoritárias. No momento atual do projeto, essa é uma ressalva de segurança que nós temos como relevante. Pode ser que, com o aculturamento, o letramento em IA,
da comunidade jurídica como um todo, talvez no futuro isso possa ser arrefecido um pouco, a gente possa dar um pouco mais de automação aos comandos que o Assis faz, para que o usuário aí já calejado em ter que fiscalizar tudo, tenha já no sangue que ele precisa fazer aquilo. No momento, esse é o meio termo que está sendo encontrado aqui como sustentável, tá? Eu vou pedir um relatório. Eu não vi, eu acho que era um processo de JEC, né? Mas vamos lá. Ó, quando eu clico aqui, ele traz o prompt para a caixa de diálogo, mas nada impede que eu complemente, tá? Por trás desses botões, a gente tem prompts bastante complexos e bastante extensos. Isso aqui é só uma mão na roda para o usuário para facilitar o que é mais usado, certo? Mas nada impede que ele faça o próprio prompt no criador de prompts que a gente vai ver aqui, nem que ele complemente um prompt, né? Posso botar aqui, ó, dando especial ênfase ao modelo que eu indiquei, né? Isso é só uma ideia que como eu não indiquei modelo, eu não vou poder usar esse prompt, não faria sentido. Então, eu vou pedir só o relatório aqui do processo. Ele vai construir, tá aí, ó. Trata-se de ação. Deixa eu ver o que é aqui. Um minuto para ele acabar. Danos morais, corte de energia elétrica, tá? Eu só rodei rápido aqui para baixo para preservar os dados das partes. Então, todo parágrafo ele tem um ID no final, tá? Esse ID ele faz referência ao número da peça processual, igualzinho que está lá na árvore do processo, tá? Esse ID ele é clicável e quando clicado ele abre o documento de onde o Assis tirou aquele conteúdo, tá? Isso é uma iniciativa Real mesmo. de verdade. É um processo real, tá? Tudo que é feito aqui, ele tem um ID para ferramenta, tá? E aí, essa funcionalidade oferece ao usuário fiscal, possibilidade de fiscalização e transparência permanente. E também ao usuário externo, né? Ao advogado, ao promotor, ao defensor, ao procurador do Estado do município, caso o juiz entenda, embora não obrigatório, pela 615, que ele vai colocar que aquilo ali foi feito com auxílio de IA, a cada parágrafo o Assis explica de onde ele tirou aquele conteúdo. Perfeito? Eu posso copiar a resposta. Se eu copio, se eu clico no botão copiar a resposta, sempre vai vir esse aviso aqui, ó, supervisão humana é crucial. Confirma que leu e revisou o conteúdo sugerido pelo Assis? Sim, confirmo que li e revisei. Isso nos leva para a área de transferência, tá? Esse OK que o usuário dá, quando ele copia qualquer coisa, ele fica guardado e ele é auditável caso necessário. Assim como todas as perguntas e respostas são auditáveis caso necessário. Assim, nós temos também mais uma camada de segurança sobre eventuais maus usos ou até para comprovar que algo veio ou não do Assis, né? Se eventual sentença alucinada surgir e ela for imputada ao Assis como gerador do seu conteúdo, a gente pode, inclusive, fazer ali uma consulta se aquele processo foi, de fato, consultado no Assis ou em alguma IA doméstica privada. Perfeito? O botão, por curiosidade, no botão faça a fundamentação. Escreva a fundamentação. Agora, eu só esperar, porque se eu fico subindo o cursor, ele vai me arrastando para baixo. Tá? Desculpa.
Eu estava lendo o final aqui, você está considerando procedente o pedido, então. Nesse caso aqui, ele está considerando procedente. A indenização é cabível considerando a gravidade dos transtornos ao autor e sua família. Tá? E fundamentou em sentido procedente. Aqui ele teve a rejeição das preliminares. Ó, preliminar de competência do JEC, sob o argumento de que demandaria perícia técnica, ou ele entendeu que não é necessário, que a prova existente. Provavelmente é isso, né? Estou só supondo. Estarem comprovados nos autos por meio das provas documentais apresentadas, e que os fatos são de conhecimento público. Isso aqui deve ter sido um apagão. A jurisprudência, pará, e aí ele faz aqui. Vejam que ele não cita jurisprudência, tá? Essa é uma etapa que ainda vai vir no roadmap do Assis, ele consumir os precedentes qualificados no primeiro momento, temas, teses, a repercussão geral, súmula vinculante, IRDR e IACs, lá de Brasília, e trazê-lo para cá como um precedente qualificado, né, de aplicabilidade vinculante quando for o caso. Mas, nesse momento, ele ainda não gera na minuta jurisprudência. E a gente pode perguntar qualquer coisa. As partes perguntaram procuração. Vamos ver. Sim, o autor é advogado em causa própria, conforme indicado em diversas manifestações, não havendo necessidade de juntar de procuração. Aí cita 2 ideias aqui, provavelmente a inicial e algum outro documento. A ré juntou, nomeando os advogados fulano e fulano, com poderes. A procuração também permite subestabelecimento a outros advogados do escritório tal. Posteriormente, houve habilitação de outro advogado, mediante subestabelecimento. E aí indica aqui o ID, tá? Então, essa é a caixa de diálogo livre para perguntas, né? Houve perícia? Outro exemplo. Claro, aqui é um juizado especial civil, né? Não vai ter perícia naturalmente, mas, ó, ele diz, não houve. Entretanto, né, a ré pediu, tá aqui, mas o juiz rejeitou. Assim, o processo foi decidido sem a perícia, tá? E nós podemos pedir para gerar novamente. Qualquer coisa a gente pode pedir para gerar novamente, até a fundamentação. Sendo IA um modelo probabilístico, né, como o senhor sabe, cada vez que a gente provocá-la, ela vai gerar um conteúdo diferente, ainda que levemente diferente, tá? Então, aqui ele fez uma outra fundamentação, tá? O liste os fatos, ele faz ali o arrolamento dos fatos controvertidos. Tomás, me interrompa sempre que precisar, tá? Por Pode favor. deixar. Aqui da plateia tem alguma pergunta sobre o funcionamento do Assis? Marina, tem alguma pergunta no chat do YouTube? Tá. Eu não entendi se tem, doutor Rafael. Tá, perfeito. Então seguimos. Então, no liste os fatos, ele faz justamente aquilo ali, né? Faz a listagem dos fatos. Aqui eu posso criar um prompt. Vamos lá. Despacho saneador, doutor Rafael, em homenagem ao senhor. Cuidadosamente e com atenção aos detalhes arguídos de parte a parte. Conheça. Espera só um minuto. Liste os fatos controvertidos do processo. Conheça e acolha ou afaste as questões preliminares ou prejudiciais. Opa. Mérito, conheça e
Confira ou indefira os pedidos de produção de prova formulados. Bom, basicamente é isso, um saneador, né? Na competência civil lato sensu. Então, aqui, ó, eu usei 264 de 8.000 caracteres. Né? Se o usuário estiver mais empolgado, nada impede. Vou salvar. Tá? Isso vai ficar guardadinho aqui, ó. Despacho saneador Dr. Rafael. Vou favoritar no coraçãozinho. Deixa eu só tirar o zoom um pouco da tela, tá? Que estava do meu navegador. Deixa eu ó, o seu ficou aqui, ó, favoritado. Eu posso favoritar tudo que eu quiser, ó. Aí ele sobe, se eu desfavorito, ele desce. Eu posso também editar, melhorar um pouco, burilar o prompt, depois que eu fiz aquele curso de engenharia de prompt na internet, ou eu posso até excluí-lo. Nesse caso aqui, eu vou usá-lo. Quando eu clico, ele traz o prompt que nós escrevemos para a caixa de diálogo. Né? E apesar de ser um processo de usuário especial, ele vai fazer ali o que a gente pediu. Tá? Se a gente puder passar agora para uma parte dos riscos dessa ferramenta que você enxerga. Só para fechar, doutor Rafael, eu pedi o dispositivo, ó, foram identificados os seguintes pedidos. Dano moral de 25, né? Aqui, isso ainda é uma questão de ajuste que nós precisamos fazer no modelo. Ele interpreta o pleito final da contestação como um pedido, tá vendo? Em procedência da ação. Então, claro, isso aqui seria desconsiderado. Informe a decisão para cada um dos pedidos para que eu possa elaborar o dispositivo. Então, se eu botar aqui, julgue procedente para fixar danos morais em 5.000, ele vai e faz o dispositivo. Tá? Mas era só para mostrar esse último gatilho de segurança aqui sobre o capítulo do dispositivo da sentença. Inclusive, eu até estava conversando com o Tomás ontem sobre o Gaia, né? O Minuta IA. Eu sou assinante da Associação Paulista dos Magistrados, fez um convênio com o Minuta IA, então vários magistrados aqui de São Paulo estão utilizando, né? E lá no Minuta IA você tem a possibilidade, como você falou, né? Do botão faça a sentença completa, né? Então eles entenderam por desnecessário nesse momento, e a gente pode discutir aqui, né? Acho que eu concordo com a visão do Rio de Janeiro, que é importante você ter uma camada de segurança para garantir que teve uma análise mínima do processo, né? Enfim. Mas aí até a gente tem uma pergunta aqui da plateia. Acho que se alguém puder levar o microfone lá para ela, não sei. De falar. Ah, tá bom. Você é o FRJ, colega do Tomás. Não, o Tomás é do FRJ. Não. O Daniel que é da UERJ. Ok. Bom, prazer. Meu nome é Laís Mesquita, eu sou da UFRJ, faço Direito. E a minha pergunta era muito envolvendo como que é o processo de capacitação desses profissionais jurídicos, envolvendo como vocês capacitam eles para saber utilizar a plataforma, para saber os riscos, para, por exemplo, saber fazer uma revisão bem feita. Quando vocês falaram sobre isso, eu fiquei um pouquinho em dúvida de como que acontece todo esse processo, porque, por exemplo, existem vários magistrados que são mais velhos, que às vezes não conseguem utilizar a plataforma da melhor forma. Como que vocês fazem? Assim, como que vocês ensinam e capacitam da melhor forma possível? Obrigada. Obrigado pela pergunta. Quem quer usar o Assis precisa passar por um curso de 12 horas na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, a EMERGE. Isso se você for um magistrado. Quando nós começarmos a fazer com servidores, vai haver um curso semelhante na Escola Superior de Administração Judiciária. Nesse curso, a gente começa contando desde a história da IA, né? Nós
voltamos no tempo até lá o Alan Turing, para falar a verdade, na história da computação, e nós falamos, e o curso é dividido em 8 módulos, se não me engano, alguma coisa perto disso. Então, a gente tem módulos de história da IA, a gente tem um módulo que trata de segurança da informação, os riscos de você usar IAs gratuitas ou pagas, quanto ao vazamento de dados e ao reaproveitamento dos seus dados, não só para treinamento de modelos, mas para responder a perguntas de outros usuários do mundo. Nós falamos sobre a responsabilidade de fiscalização de tudo que a IA produz. Nós falamos sobre o que é um prompt, como se estrutura um prompt e quais são os elementos de um bom prompt, né? Um dos módulos do curso fala sobre engenharia de prompts, e dos diversos tipos de prompt, né? São mais de 40. A gente fala dos 6 principais ali, né? O contexto, a persona, a diretiva, os exemplos. Então, para quem não é muito afeito ou simpático à tecnologia, a gente começa realmente do básico e vai escalonando até coisas mais avançadas. Então, o uso ético, responsável, o uso financeiramente responsável, porque o tribunal paga por processo, como fazer um prompt, aonde se aprimorar nos prompts, né? Nesse curso a gente fornece vários PowerPoints e cartilhas de engenharia de prompt e também indica cursos online se o usuário quiser realmente se aprofundar no assunto. A gente tenta sempre, claro, nivelar ali pela média da turma, dos mais ariscos aos mais empolgados com IA, mas por conta do curso ser extenso, nós sempre conseguimos sair dali pelo menos com um letramento básico em todas essas áreas que são, ao nosso entender, imprescindíveis para o uso adequado da ferramenta. Obrigado, Laís. Obrigado, Daniel. Então, como a gente não tem mais perguntas aí sobre o funcionamento, acho que ficou claro, né, Daniel, que o Assis aqui ele não é só uma ferramenta de escrita, né? Ele é uma ferramenta que é um assistente mesmo, né? Ele faz um raciocínio jurídico. Quando a gente viu lá ele chegando à conclusão de que o pedido era procedente naquele processo, ele, por assim dizer, mesmo aparenta ter feito um raciocínio, né? Com base... a gente precisa de 5 anos no direito, o Assis está chegando a uma conclusão que o pedido é procedente ou improcedente. Então ele tem uma atuação argumentativa. O que a gente queria conversar agora é sobre os riscos dessa, porque assim, né, um dos objetivos do Logarithm é entender, trazer esse debate para a sociedade sobre os potenciais riscos dessa ferramenta. A gente já conversou, já se alinhamos aqui um pouco, né? Porque qual que é a diferença de um assistente humano fazer essa sentença e qual a diferença, que também chega um raciocínio, de um assistente virtual, né? E como o tema também é a resolução 615, eu sei que a própria resolução lá no artigo 9 fala que os tribunais têm que fazer uma avaliação de grau de risco, né? Tem que fazer uma avaliação de risco, de impacto em direitos fundamentais, etc. E a gente não tem ainda, o comitê ainda não fez ainda um modelo de como isso vai acontecer, né? Como é que vai ser essa avaliação preliminar de risco. Como é que o tribunal está enxergando essa avaliação, esse documento que precisa estar lá no Sinapses também? Vocês já estão trabalhando nessa matriz de risco? Quais os riscos que vocês identificaram? Tá. Sim, a gente já se debruçou sobre esse tema. Dentro dos 3 níveis de risco que a 615 arrola, eu acho que existe alguma área ali interpretativa. Tem um certo ponto ali de flexibilidade, de encaixe de determinadas funcionalidades nesse ou naquele risco. A meu ver, doutor Rafael, o Assis oferece abordagens e funcionalidades que estão nos 2 primeiros níveis de risco. Aceitável, ou o segundo que me falhou a nomenclatura aqui, que é o alto risco, mas
não impeditivo, que exige uma fiscalização, né? O risco impeditivo, que são aqueles relacionados à dosimetria de pena, né? A interpretação dos fatos esse é um dos que cabe uma reflexão ali, né? Ele está interpretando os fatos à medida em que, na fundamentação, ele está trazendo a procedência ou improcedência, pode-se dizer que sim, ou que ele está usando um modelo, né? E os fatos estão postos ali na inicial e na contestação, de acordo com o que cada parte colocou. Eu não sei como isso vai vir. A resolução 615 ela é bastante restritiva, a meu ver, em relação ao que é a realidade do uso da IA no cenário nacional, né? Até porque não é passível de nenhum tribunal conseguir fiscalizar o que cada usuário está fazendo com as suas IAs de assinatura, certo? Não conseguimos, nem podemos, nem conseguimos fazer essa fiscalização num Gemini de $20, nem num Anthropic, num Claude, nem num GPT. Então, me parece que a resolução, em sendo extremamente restritiva, ela corre o risco de empurrar usuários para outras soluções. Então, eu ainda não tenho a matriz para fornecer ao CNJ, porque eu não tenho uma definição mais pormenorizada daqueles riscos. Isso aqui, o que a gente quer dizer nesse artigo, eu já não lembro de cabeça, é que você não pode fazer fundamentação. Tá? Se esse for o caso, a gente vai precisar repensar a aplicação como um todo. Mas aí até que ponto isso vai empurrar o nosso usuário para outras soluções, né, que não institucionais? Eu entendo que o Assis tem riscos muito reduzidos. Riscos de vazamento de dados. Não há. Os dados são contratualmente e arquitetonicamente blindados em uma nuvem não privada, né, mas em um setor privado de uma nuvem em que eles não são reutilizados nem para os nossos outros projetos de IA. E o treinamento que o juiz A faz com o Assis não vai ser utilizado nem para o juiz B. As constelações são como células isoladas de bases de dados individualizadas. Então, riscos de vazamento ou de reutilização de dados para retreinamento de outros sistemas, eu não vejo. Né? O risco que eu vejo ser possível no Assis é o que em qualquer solução de IA generativa poderia haver, que são as fiscalizações não adequadas, permitindo que passem certos erros, né? Alucinações ou não, erros mais triviais, vieses cognitivos, que nós sabemos. Toda solução de IA ela é tão boa quanto a base de dados, a arquitetura e o sistema, e o LLM, e o prompt que comanda e faz a gestão de tudo isso. Né? Se a base for enviesada, muito provavelmente será também o resultado. Como a base aqui são as próprias sentenças dos juízes, ela vai ser, no máximo, enviesada como é o próprio magistrado na formulação do seu convencimento. Então, não vemos aí grandes riscos também. Riscos de fiscalização são, para mim, os principais, e por isso a gente tem essa oficina tão abrangente e tão longa, onde nós batemos muito nessa necessidade de fiscalização. Legal. Inclusive, eu estava... Essa questão de uma avaliação de risco, né? A gente não tem, de fato, não tem um modelo ainda de como... E nem no o regulamento europeu exige também um sumário de riscos lá no artigo 9º e a comissão que vai desenvolver. Só que como a gente tem essa parte demora 12 meses ainda para... Então a União Europeia ainda não forneceu nenhum modelo para a gente, porque estou curioso para ver como é que a gente vai enfrentar isso, né? Mas o que eu estava pensando em conversar aqui, tem alguns pesquisadores lá, o Claudio Novelli em Yale, etc., que estão fazendo um paralelo entre usando o framework para riscos climáticos do painel intergovernamental de mudanças climáticas, para aplicando isso na IA também. Então, como que eles falam? Risco, o que é risco? A gente não sabe o que é risco, né? E o risco não tem como a gente analisar de maneira abstrata o risco de uma ferramenta, né? A gente precisa analisar sempre em concreto,
de acordo com algumas determinantes. E eles colocaram aí 4 determinantes, né? As determinantes seriam os eventos adversos, que, por exemplo, assim, um evento climático seria uma tempestade, uma onda de calor, alguma coisa assim, né? Seria o evento em si, que pode causar o dano. A vulnerabilidade, que é assim, uma tempestade no meio do mar, uma tempestade numa cidade que é pobre ou que não tem muita estrutura, causa um dano muito maior do que uma tempestade numa cidade que tem medidas preventivas climáticas. Então as vulnerabilidades entram no fator, é uma determinante de risco. A exposição, que são os bens jurídicos que estão expostos. Então se você vai uma tempestade no meio do mar, não faz nenhum tipo de dano, né? Agora uma tempestade numa região altamente populosa tem um grande dano. Então, e por fim as respostas, né, que seriam o que a gente toma, uma vez que a gente está ciente desses riscos, quais as respostas, as medidas de governança para mitigar, né? Então não existe, você não pode falar que o Assis tem um alto risco em abstrato, né? Você teria que fazer uma análise regulatória em específico, né? Inclusive a resolução fala da avaliação de impacto algoritmo, etc. Então, com isso, Daniel, eu queria conversar com vocês sobre esses eventos adversos, possíveis eventos adversos do Assis, né? Os maus funcionamentos, né? As alucinações, né? Falsificação de alinhamento, erro de acurácia, falta de robustez e ataque malicioso. Como é que você enxerga esses riscos aí que eu listei, você e o Tomás? Se é possível medir esse tipo de coisa, porque o quão bom é o Assis em fazer uma sentença comparado com o humano? A gente tem como fazer essa comparação? Tem como fazer um benchmarking disso? Vocês já pensaram em fazer um benchmarking disso? Comparar assim, ó, o juiz deu essa sentença procedente. Qual que foi o resultado do Assis? A gente Vamos lá. semanalmente se depara com esse desafio, doutor Rafael. Nós temos grupos de juízes que trabalham conosco. Acho que um dos maiores sucessos do Assis é esse tipo de interação que a gente teve com os magistrados, que foram ter alguns magistrados na construção do Assis. Então, o Assis não tinha nome, não tinha essa cara, não tinha esse fluxo de usuário, ele era apenas uma caixa de perguntas, e a gente tinha 10 magistrados que tinham acesso a essa caixa de perguntas, e junto com eles construímos a aplicação. Então, durante todo esse processo, a gente faz esse benchmark que é impossível ser feito em massa. Então, trazer dados com relevância estatística, não teríamos quantidade para isso, mas a gente traz bastante pesquisas qualitativas, e inclusive estamos para disparar uma pesquisa qualitativa um pouco mais formal aqui, através de um formulário que será enviado para todos os juízes que têm acesso, mas que justamente comparem, né, da forma qualitativa que dá para fazer o serviço dentro do gabinete. Isso é uma das nossas preocupações, mas assim, digamos, tá no início da construção do... Desculpa, doutor Rafael, interrompi. Interromper, que eu fiquei... e a conclusão de vocês é que a acurácia dele é igual ou maior que um humano ou menor? Por exemplo, naquele processo lá. Então, aí que está. Quando a gente faz isso, a gente vai para uma competência. Por quê? Cada competência tem uma forma de fundamentar diferente. Aquilo ali que a gente viu é como o Assis aprendeu a fundamentar em JEC. Se o Daniel tivesse usado um processo de vara civil, ele teria outro tipo de fundamentação. De vara criminal está sendo construído agora o tipo de fundamentação. Esse tipo de fundamentação ele acontece de competência em competência, quando nós nos deparamos com a ajuda dos magistrados de cada competência, onde nós aprendemos ali e incorporamos no sistema a forma de falar naquela competência. E nesse momento a gente sempre averigua que sim, o magistrado normalmente fica bastante satisfeito com o resultado, sempre
nas aulas que acontecem na Emerge, é sempre um comentário na sala de aula o quanto o resultado está na mesma ali, tem pé de igualdade com o resultado dos assessores, das minutas que os assessores constroem. Em caso de juizado especial civil, os comentários na sala de aula era bastante parecido com o documento criado pelo juiz leigo. E então a gente tem sempre esse feedback de que realmente o resultado é muito bom e batendo com o resultado criado manualmente pelos assessores ou pelo juiz leigo, com uma diferença. O assessor ou o juiz leigo que vão se debruçar sobre esse caso vão levar algumas horas para construir o documento à minuta, enquanto no Assis o próprio magistrado consegue disparar isso e em alguns segundos ter a resposta. Então, Tá, uma coisa, Daniel, só para... É porque essa minha dúvida não é tanto uma dúvida do nível de acurácia, não é só uma dúvida acadêmica, é uma dúvida acadêmica. Inclusive aqui no Logarithm a gente está com um grupo para criar esses benchmarks, esses standards na área jurídica, né? Por quê? Junto com o professor Georg Borges, lá da Alemanha, etc. Porque o regulamento europeu, ele exige uma indicação do nível de acurácia para os sistemas, né? Um nível de acurácia, uma métrica mesmo, né? Se o sistema é de alto risco, no artigo 15 lá. E ele fala que a comissão que vai criar os benchmarks, vai criar os standards. Então, se a gente tiver no Brasil um sistema parecido com o europeu, como parece encaminhar no projeto de lei que está na Câmara, pode ser que, se o sistema SIS for considerado de alto risco, a gente precisa ter uma métrica de acurácia, né? Ter um nível de acurácia definido. E o que vocês estão me dizendo é que isso é impossível de ser quantificado. Pelo menos... Não é possível. A questão básica é a seguinte: considerando o tamanho da equipe e a disponibilidade para realizar esse tipo de estudo, bem como o backlog gigantesco da CIS, ou seja, tudo que ainda precisa fazer no projeto, nós ainda não paramos para fazer isso. O que é feito é uma análise subjetiva, artesanal, com juízes de todas as competências nas quais o Assis já atua e juízes em competências experimentais, para onde o Assis ainda não foi disponibilizado. Tá? Esses juízes com quem a gente se reúne toda semana, uma vez por semana, eles vão dando feedback em relação aos elementos que estão aí na tela, quanto ao uso prático por eles para fazer processos da vida real naquele ciclo de tempo. Então, eles vão dizendo, Daniel, ó, esse caso aqui saiu muito ruim por causa disso, disso, disso. E aí eles vão apontando. Tem uma juíza nossa muito, muito envolvida, que inclusive ela faz comparativos em PDF e manda para a gente. Ó, a sentença que eu faria, a sentença que o Assis fez. Aqui está diferente. Essa questão da acurácia, nós já nos deparamos com ela na nacionalização do Assis para a PDPJ, né? Um projeto que nós estamos fazendo com a conselheira Daniela Madeira, aqui do Rio, e com os juízes auxiliares lá do CNJ. A ideia é disponibilizar ele nacionalmente. E esse estudo de acurácia foi solicitado. Agora, em um espectro complexo como primeiro, o da escrita, o da semântica e da semiótica e o do direito, a meu ver, é muito complexo a gente estabelecer um framework objetivo, né? Vou lhe dar um exemplo concreto. Em determinada oficina do Assis, tinha 2 juízes, um do lado do outro, os 2 levantavam a mão ao mesmo tempo. Um falou, pô, Daniel, esse relatório aqui está muito sucinto, desse jeito não tem como, eu não consigo, eu estou achando ele muito pequeno, precisa dar mais detalhamentos. Tudo bem. Próxima pergunta. Daniel, esse relatório está muito longo. Eu não escrevo assim, eu faço tópicos na minha sentença. A gente foi olhar o relatório do mesmo tamanho, né, dos 2 usuários. Até que ponto um atendeu, né? Um houve alinhamento adequado, o outro não houve alinhamento adequado, ou a acurácia foi correta. Em termos semânticos, doutor Rafael, dele dizer o que de fato aconteceu no processo, a gente tem um aproveitamento, pelo menos, e aí eu digo de forma empírica, tá? Não estabelecemos uma metodologia científica com contraprova, com teste cego, nada disso para
tentar chegar a um resultado de um índice matemático de acurácia que possa ser expresso por um número percentual, né? Mas nos nossos testes empíricos, a acurácia está muito boa. Como a gente ataca os riscos, fazendo analogia lá com o painel climático da ONU? Primeiro, até hoje, o Assis só está disponibilizado para competências onde há direitos patrimoniais disponíveis, né? Tudo que é de segredo de justiça para cima, ou seja, no direito de família não tem o Assis, nenhum processo sigiloso do nível 2 até o 6 da tabela do CNJ, o Assis permite a importação. Processos cujos bens jurídicos tutelados são de maior sensibilidade ou criticidade, o Assis não faz. Tá? A gente está indo agora para o empresarial e ali vai haver um freio de arrumação do projeto. Haverá o Assis no crime como um todo? Não haverá. Já estamos aptos a administrar todos os riscos, né? Então, esse é um cenário em que atualmente não tem uma metodologia cientificamente criada aqui para estabelecer benchmarks. Se o senhor tiver sucesso em construir essa metodologia, eu já levanto aqui o meu chapéu para ser o piloto na aplicação dela o quanto antes ela estiver disponível. Eu estou muito empolgado em trazer um pouco mais de ciência, né? De ciência estatística para a aferição de riscos da ferramenta, porque isso reforça a legitimidade dela perante não só a magistratura, como ao jurisdicionado. Tá? Né? Porque, como você disse, às vezes a ferramenta crua tem um nível de acurácia X. Agora, essa ferramenta com modelos bem feitos tem uma acurácia Y, né? Às vezes também o GPT, vocês usam o GPT, né? Talvez o Gemini tenha uma acurácia melhor, supondo, né? A gente pode ter... Então, tem vários impactos positivos que isso poderia ter, né? Sim. Justificar a contratação do GPT, né? Porque não sei como é que vocês justificaram assim. Isso é um assunto muito rico. A gente pode falar dele a longa extensão e muito me interessa também. Mas só para fechar. Gemini, não estou contratando Gemini e estou contratando. Enfim, só para complementar que assim, os benchmarks podem ter várias utilidades aí. Não é a nossa, aqui no Logarithm, não é a nossa intenção fazer uma coisa. Estudar os que está sendo feito em outros lugares, na verdade, né? É mais isso do que próprio, né? Que a gente não tem nem... Vou lhe falar de um efeito adverso, então, porque nenhum projeto é feito de vitórias apenas, né? O Assis, ele apresentou uma alucinação durante uma das oficinas dos magistrados, porque ele colocou que houve a realização de tal prova. Eu não lembro a natureza, se era documental, pericial, oral, o que quer que seja. E aí, quando o magistrado foi conferir o processo, ele viu que não tinha sido realizada aquela prova. Audiência. Era uma audiência? Isso. Então, não teve audiência. Ele disse que tinha prova oral na audiência e não teve audiência. Não teve audiência. E aí, como é que a gente encontrou esse evento adverso, doutor Rafael? Dentro da construção algorítmica e dos prompts do Assis, ele estava tendo dificuldade em distinguir os verbos de solicitação, de pedido, dos verbos de avaliação ou conhecimento e dos verbos de resolução, deferimento ou indeferimento. Então, ele interpretou o verbo de pedido de realização de colheita de prova oral em audiência e ele fez ali uma similaridade com o verbo de deferimento. E aí disse que houve prova oral em audiência, quando, na verdade, a prova havia sido pedida, conhecida, porém indeferida. Né? Se isso vai se encaixar tecnicamente em uma alucinação propriamente dita ou uma falta de robustez, aí, né, não vou me aventurar tanto porque não é minha praia, é uma coisa mais sua. Até lhe provoco a classificar, mas foi um ato ali, um evento adverso, a gente pegou na hora e refez o prompt no que diz respeito a esses verbos para que esse tipo de confusão não acontecesse mais. Tá?
Só assim, estamos aí caminhando para o final aí da nossa discussão. Foi assim extremamente rico, né? Eu acho que temos alguma pergunta da plateia. Então, eu queria muito aproveitar a presença de vocês dois aqui, né, para discutir vários outros pontos também de justamente como é que o tribunal está lidando com a resolução 615 mesmo, né? Que são normas de segurança. A resolução 615 tem vários núcleos, né? Tem o núcleo de uma proteção de direitos fundamentais que proíbe algumas práticas de IA, né? De classificação de personalidade, etc, etc, de risco de recidiva, que proíbe algumas práticas, mas também tem normas de segurança para os tribunais, que é o quê? Como é que a gente mitiga esses riscos que a gente está trabalhando aqui, né? E a resolução foi muito inspirada se a gente olha o regulamento europeu, teve uma inspiração indireta na resolução de definições que foram utilizadas que são iguais, da estrutura de classificação de risco, etc, etc, né? Mas eu não sei se haverá tempo, né? Porque a gente precisa encerrar aqui, né, pessoal? 5 horas. Não por nossa causa, tá? Se precisar, ficamos aqui. Então acho que a gente pode sim. Mais 10 minutos? Então vamos. Eu vou tentar, né? Sim. E aqui a gente entra no ponto de como os tribunais podem cumprir as normas de segurança para garantir que esses sistemas, que não é... Eu queria também mostrar o Gaia aqui, né? Que é um sistema muito parecido com o ASIS. Tem uma lógica... O ASIS foi o pioneiro, né? Isso eu não posso tirar o mérito de vocês. Mas o Gaia agora do TJ Rio Grande do Sul tem uma lógica muito parecida, né? De você usar modelos, de você permitir isso, né? E diante dessas normas de segurança que o CNJ criou, a gente pode pensar aí num roteiro regulatório, num compliance checker, para ver se a resolução, diante de um sistema, né? Se a gente pensar no sistema lá no AI Act da União Europeia, você tem um roteiro claro do que a gente precisa seguir para ver um desenvolvedor de um sistema de IA pode falar assim, o que eu preciso cumprir aqui? Como ele vai cumprir, como ele vai demonstrar o cumprimento desses requisitos é outra história. Isso está sendo construído ainda, né, por lá. Por meio de testes, isso está em construção. Mas você tem esse roteiro, claro, né? Então você tem, primeira pergunta, isso é um sistema de IA? Porque esses riscos que a gente está... o sistema de IA é uma definição jurídica, tem uma definição jurídica precisa lá no regulamento, né? De que são sistemas... Não é todo software que vai ser submetido à resolução, né? Ao regulamento. Daí esse sistema de IA é uma prática de IA proibida? E é um sistema de IA de alto risco? Isso é importante a gente frisar também. Que no regulamento lá europeu, só sistema de IA de alto risco que está regulado. 99% dos sistemas de IA não estão sujeitos a nenhum tipo de regulação. Segundo, quem que tem a obrigação de cumprir com esses requisitos regulatórios, com essas normas de segurança? É o desenvolvedor, ou eles usam o termo provedor? Porque se eu sou um mero consumidor qualificado, eu não tenho nenhum dever. Isso o regulamento deixa bem claro, né? Quem que é o destinatário fático, né? Quais são os requisitos regulatórios aplicáveis antes de colocar no mercado, que é lá a seção 2. E por último, como comprovar esses requisitos, né? E aqui a gente entra na resolução 615 mesmo, Daniel e Tomás, para a gente discutir um pouco como isso está sendo visto pelos tribunais, né? Primeira coisa que eu faço de crítica é que a gente não consegue ter um roteiro desse de conformidade à resolução 615. Sim. Primeiro porque o primeiro passo lá do âmbito de aplicação material, ele é pouquíssimo bem definido e não tem sistematicidade ao longo do texto da resolução. A resolução define lá o que é sistema de IA, mas ao longo do texto ela se perde nessa expressão, então ela vai usar termos como solução de IA, modelo de IA, como sinônimos, né?
sistemas inteligentes. Se você... eu fiz um levantamento aqui, você não tem nenhum tipo de... Inclusive no próprio manual da CIS, a gente tem lá que existem sistemas de IA que não devem estar sujeitos à resolução, que são sistemas baseados numa IA simbólica tradicional, que são os robôs que os tribunais têm. Imagina, quantos robôs vocês têm? Robôs. Não sei se vocês têm algum robô aí, que eles chamam supostamente robô. A gente não usa robô por não ser boa prática, genericamente falando, né? Então, robô é muito mal visto aqui no Rio de Janeiro. A gente, não vou dizer que não tem nenhum, doutor Rafael, mas que seja do meu conhecimento é um apenas, no tribunal inteiro, para uma função muito específica. A gente tenta automatizar por RPA ou por integrações do próprio sistema. Mas aqui em São Paulo, pelo menos, a gente tinha alguns robôs, programação simples em Python. Claramente são sistemas que demonstram uma inteligência, mas que, claro, não devem estar sujeitos à resolução 615, porque são softwares tradicionais. Enfim, você não precisa de normas de segurança para isso, né? Então, quando a resolução faz essa abertura e o âmbito de aplicação material fica pouco bem definido, gera uma certa insegurança para os tribunais também, né? E o outro ponto que eu acho também que precisaria ser aprimorado na resolução seria essas medidas de governança que são aplicáveis a todo o sistema de IA, mesmo quando o tribunal é contratante, né, do sistema de IA. Estava até comentando, quando a gente estava conversando com o Tomás antes aqui, IA está em todo lugar, né? IA, inclusive IA generativa. Esse PDF, esse PowerPoint que vocês estão vendo foi gerado com IA generativa contratada pelo tribunal. Não posso... Agora, o tribunal tem alguma obrigação em relação a esse PowerPoint aqui, que gera uma apresentação? O tribunal tem alguma obrigação em relação ao sistema de IA que está lá embutido no elevador dele ou no... Claramente que não, né? A gente tem que definir... A resolução tinha que definir tanto o âmbito de aplicação material, de uma maneira mais clara, quanto quem são os destinatários, ou seja, só quando o tribunal, na minha visão, é desenvolvedor ou faz alterações significativas no sistema, no programa, que ele deveria ser obrigado a cumprir essas que é o que o regulamento europeu trabalha, né? Enfim, isso seria um outro ponto que a gente... Essa é a primeira vez que esse tópico chega a mim, tá? Doutor Rafael, estou falando com muita sinceridade, então o que eu disser aqui é meio que pensar alto para a gente partir disso. O primeiro aspecto eu concordo, a aplicação material é muito abstrata lá na normativa, e a própria resolução ela parece um amalgamado de diferentes pensamentos. Eu não sei se o senhor tem essa sensação, tá? Talvez pela pluralidade de contribuintes na sua feitura. Tá? E parece que ela gerou ali essas diferentes, inclusive expressões idiomáticas que são não incoerentes entre si, mas que, né, sistema, modelo, solução, e esse seu exemplo foi ótimo. Então, eu vejo esse problema. Nesse segundo ponto, eu tenho uma visão um pouco distinta do senhor, a princípio. Porque, veja, quando o tribunal contrata uma solução e disponibiliza ela para os seus usuários, ele está institucionalmente chancelando aquela solução, a meu ver. Então, o usuário que, no mais das vezes, ele não tem nenhuma familiaridade com TI ou com fazer um depara se aquela solução está compliant ou não com a 615, né, ele pressupõe, acredito que de forma legítima, que o tribunal fez essa avaliação por meio do seu comitê gestor de IA, né, que deveria, aqui no Rio a gente já tem desde 2023, não sei se foi o primeiro ou não, mas já está com 2 anos e pouco. Então, eu vejo com preocupação de ser só o sistema desenvolvido pelo tribunal aquele que o tribunal
tem que ver se ele cumpre a 615. Por quê? Vamos dizer, se eu contrato uma solução qualquer no mercado aí, que tem disponibilizado e está em amplo uso, como a gente sabe, que aceita documento de processo nível sigilo 5, né? Super sigilo, casos de interceptação telefônica, organização criminosa, estupro de vulnerável, alguma coisa assim. O que você quiser, você joga lá no sistema. A contratação pode não ter sido embasada com uma adequada due diligence, ou uma verificação prévia sobre onde é guardada aquela informação em termos de segurança da nuvem ou do repositório do S3, do banco, do storage, se aquilo é ou não reutilizado, talvez esteja no contrato, talvez não. Se você sobe qualquer coisa acima de segredo de justiça, você já está violando a 615. Então, eu tenho uma visão que é assim, se o tribunal contratou e está me dando, e eu sou usuário, há uma presunção iuris tantum de que o tribunal viu se aquilo ali está ok, tendo ele desenvolvido ou não a solução. Como é que o senhor pensa em relação a isso? O que eu penso é que os modelos de IA, né, até o ponto que você colocou logo no começo, sistema de IA, modelo de IA, são coisas diferentes, né? A gente tem solução de IA, não é um termo técnico, isso na resolução está um pouco bagunçado, né? Primeiro ponto que você colocou. Concordo plenamente com você. Segundo ponto, o meu medo é que isso é um tema que está lá no regulamento europeu bem trabalhado, é que os modelos de IA e os sistemas de IA estão em quase tudo hoje em dia, né? Sim. Então, quando o tribunal compra uma câmera de segurança para facilitar acesso de magistrado a um fórum, por exemplo, você tem um modelo de IA ali de reconhecimento facial. Quando o tribunal compra um elevador, tem modelo de IA ali, etc. Quando o tribunal compra o Microsoft Word, tem modelo de IA ali. PowerPoint, o Teams. Por isso que a gente tem que entender se o tribunal, quando contrata essas ferramentas, contrata esses sistemas, pela literalidade da resolução, ele é um contratante de um sistema de IA e teria várias obrigações ali previstas de artigo 39, aqui estou com ela aberta aqui, né, de prestação de contas, de relação de verificar a base de treinamento para ver se não tem viés, de fazer treinamento para as pessoas que utilizam, para sistemas que não podem, que não são de risco, né? E pior, que o tribunal não tem nem capacidade técnica para fazer uma coisa dessa, né? A minha crítica é essa amplitude, né? De não definir exatamente, de maneira clara, o que são sistemas de alto risco e quando que o tribunal é considerado um desenvolvedor ou um contratante que faz alterações significativas no sistema desse e, portanto, tem que cumprir com normas de segurança, que nem na minha visão... eu sei que tem uma certa controvérsia, mas em relação ao ASIS, né? Nesse caso, o tribunal ele é o desenvolvedor do... Agora, quando ele contrata o Microsoft Word, ele é um contratante de um sistema de IA, de um sistema que tem certas ferramentas de IA, mas que não tem como, pela finalidade de uso, não tem como você considerar com alto risco, né? Enfim. Entendi. Agora eu entendi qual era o seu raciocínio. O senhor está falando de IA ser uma entidade pervasiva que está em tudo, né? E isso inviabiliza até que o tribunal consiga, por volume de soluções de IA e por conhecimento técnico, né, fazer aquilo. Talvez seja o caso, e aí mais uma vez estou pensando alto, da gente fazer um paralelismo ao que pelo menos o Tribunal do Rio fez em relação à LGPD. Em toda licitação ou contratação direta, seja por dispensa ou inexigibilidade aqui no Rio de Janeiro, nós redigimos no Comitê de Proteção de Dados, né, cláusulas padrão que fazem com que o prestador daquele serviço ou fornecedor daquele produto obedeçam às diretrizes da LGPD quanto aos dados pessoais e aos dados pessoais sensíveis. Então, a gente tentou terceirizar essa obrigação para o fornecedor, né? Algo assim poderia ser feito, por que não? Claro, não para tudo, né? Tem coisa ali que dá e tem coisa que não dá, né? Mas dentro do que dá para o fornecedor
comprovar, ó, eu comprovo que eu guardo essa solução numa nuvem isolada, que não é reaproveitado dado para treinamento, para compartilhamento. Eu atesto que existe anonimização, que não estou fazendo perfilamento de vocês, ou não estou lendo as suas emoções a partir da câmera de reconhecimento facial que está na entrada do tribunal e tentando fazer um perfilamento de que horas do dia você está mais bem-humorado ou mal-humorado, né? São atividades vedadas pela 615. Eu acho que esse tipo de cláusula padrão deveria, de fato, existir quando você está se tratando de fornecedores de IA e quando você está falando de atividades críticas à missão institucional, como, por exemplo, a construção de sentenças, eu não posso contratar uma solução que faz sentenças no mercado, oferecer a todos os magistrados e virar para o CNJ ou para qualquer ente fiscalizador e dizer, olha, eu só contratei. O juiz está usando isso aí para dar processo sigiloso, está subindo PDF não anonimizado. Eu não sei se isso é reaproveitado ou não, mas eu só contratei. Isso não me parece sustentável. Né? Não, aí vamos definir o que é sistema crítico ou não. É um novo desafio. Né? A gente no sistema. Estamos Perdão, sem viu? tempo, né? Porque o nosso tempo, infelizmente, acabou. Tinham outros Porque é tópicos muito aqui. empolgante o assunto. Peço desculpas pela extensão, né? Classificar o Assis, né, pela resolução 615, né, porque para mim tem uma contradição entre ele se encaixa tanto em baixo risco quanto em alto risco, né? A resolução tem essa inovação de ter uma lista de baixo risco e quando se encaixa em dois, não tem um critério para resolver esse problema. Tinham várias questões assim que eu queria conversar com vocês, mas infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria agradecer imensamente a participação de vocês. Eu sei que vocês ambos têm uma agenda extremamente concorrida e, enfim, estão aí liderando diversos projetos no tribunal. O tribunal que está na vanguarda aí dessa inovação tecnológica. O Assis, de fato, foi o primeiro sistema institucional que trouxe a generativa. Está dando resultado, a gente não conseguiu falar aqui também, mas tem um resultado financeiro de ganho de eficiência em vários aspectos muito importante. Então eu parabenizo você, Daniel, você, Tomás, por esse projeto. E agradeço imensamente a discussão que a gente teve aqui hoje. E quem sabe a gente consegue concluir no futuro aí os próximos tópicos que a gente tinha aqui para falar sobre a resolução. Conte com a gente para uma próxima visita. A gente vai ficar lisonjeado como já ficou hoje, tá? Agradeço a todos os presentes que tiveram a paciência de nos ouvir por tanto tempo, prestigiaram com seu interesse esse âmbito de projeto de IA generativo. Então, Rafael, muito obrigado e continuamos à disposição sempre que precisar. Até mais. Boa tarde.